Bom, hoje eu vou falar um pouquinho de indicações do catéter arterial pulmonar, né? Eu trouxe aqui uma imagem só para a gente relembrar aí o catéter, lembrando que ele entra pela subclave esquerda, né? Vai pela veia cava superior, passa pelo átrio, ventrículo e vai para a artéria pulmonar. Alguns parâmetros hemodinâmicos que ele consegue ver é o débito cardíaco, o oxigênio venoso, né, o volume sistólico, a resistência vascular sistêmica, a fração de ejeção ventricular direita, que é a nossa pós-carga, né, o volume diastólico final, que seria a pré-carga, e as pressões que ele mede, que seria a arterial direita, a arterial pulmonar, a oclusão da artéria pulmonar e a arterial pulmonar diastólica. Bom, para que a gente indica? A gente tem que ter em mente que toda vez que um paciente grave, né, que está usando droga vasoativa, o paciente não está tendo uma boa resposta, ele tem comprometimento de mais de um órgão, é importante a gente pensar e ponderar se vale a pena ou não, às vezes, usar o catéter. Hoje, com a tecnologia avançada, a gente acaba optando por outros métodos menos invasivos, mas caso não tenha métodos menos invasivos na unidade e tiver o catéter arterial pulmonar disponível, é importante a gente fazer o uso dele. Como que nós vamos fazer? A gente consegue usar ele tanto para chegar num diagnóstico, né, fazer um diagnóstico diferencial, como também para a gente ver a resposta do nosso tratamento instituído. A gente lembrando que a principal função dele é a gente avaliar o débito cardíaco, né? Avaliar a oferta de oxigênio e o consumo desse oxigênio. Então, para a gente contemplar e fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, nas doenças valvar, a gente consegue avaliar se essa doença ela é uma comunicação intraventricular ou ela é uma insuficiência mitral aguda, uma insuficiência mitral aguda. O infarto ele é uma das principais enfermidades que são contempladas com catéter arterial pulmonar, porque ele consegue realmente ver ali o enchimento ventricular, ele consegue ver a funcionabilidade, né, a extensão desse infarto, quando ele está complicado, outras coisas que podem estar associadas, a gente vai ver mais para frente. A gente consegue diferenciar o edema pulmonar, se ele é cardiogênico ou não, e em ambos vão ser muito bem utilizados. É importante lembrar que o paciente que faz edema pulmonar, seja ele cardiogênico ou não, mas que responde bem à terapia inicial, é um paciente que não tem necessidade do catéter. Trombolismo pulmonar e hipertensão pulmonar, né? Quando a gente vai fazer o diagnóstico diferencial deles, para a gente realmente fazer uma elucidação diagnóstica. Outras condições cardíacas complexas que a gente acaba usando, por exemplo, no infarto, como eu disse, pacientes que têm complicação, têm um infarto e além disso tem uma hipotensão, né, que não melhora com volume, tem uma estabilidade hemodinâmica que necessita de uso de droga vasoativa, o paciente tem um choque cardiogênico associado, pacientes com insuficiência cardíaca, os pacientes que fazem infarto, principalmente de ventrículo direito, pacientes que têm anginas, né, complicadas, que requerem droga vasoativa associada à nitroglicerina, são pacientes que são contemplados, são beneficiados com esse tipo de intervenção. Outras indicações seriam casos especiais de volemia, né, pacientes que às vezes a gente não consegue fazer o volume, não consegue usar. Pacientes que muitas vezes entram na unidade, na terapia, na UTI, por algum quadro e com o tempo podem gerar disfunções cardíacas, como a sepsis, síndrome séptica, síndrome de desconforto respiratório agudo, aqueles pacientes com reposição volêmica que a gente precisa manejar, ajustar o ventilador, né? Ele é muito bom também para a gente fazer o diagnóstico de síndrome do pulmão branco, que fala quando a gente pensa numa pneumonite ou uma síndrome, ou uma SARA, né? Ou às vezes até uma fibrose, um edema, a gente consegue fazer essa diferenciação.
Pacientes com pancreatite aguda, insuficiência renal aguda, que vai levar, né, a gente vai ver ali a osmolaridade do paciente, a volemia dele. Processos dialíticos complicados, casos selecionados de overdose por alguns tóxicos. Antigamente, logo que surgiu o catéter, a primeira funcionalidade dele foi quando ele ficou popular e também acabou de alguma forma repercutindo de uma forma ruim na funcionalidade desse catéter, foi que ele foi usado rotineiramente em todo tipo de cirurgia cardíaca, né? E muitos profissionais não tinham capacidade e habilidades para manejar ou até mesmo para passar o catéter. Então, se viu que muitas vezes não foi benéfico para o paciente, não porque o catéter é ruim ou ele gera muitas complicações, mas principalmente por falta de habilidade. Hoje em dia, na cirurgia cardíaca, continua sendo usada, mas a gente tem alguns pontos específicos para usar esse catéter. Por exemplo, um paciente que tem uma fração de ejeção menor que 40, um paciente que tem um TEC associado a essa cirurgia cardíaca, idoso que vai fazer cirurgia de válvula, né, múltiplas válvulas. São pacientes que hoje em dia eu vi um estudo, um artigo da Sociedade de Cardiologia falando sobre isso, que eles incluem como se fosse indicação absoluta na cirurgia cardíaca quando o paciente tem esses parâmetros. Além de paciente que tem disseção de aorta e aneurisma também, seja torácico ou abdominal, às vezes é interessante. Outras cirurgias de porte grande, né? Pensando ali em tempo de cirurgia, volemia, cirurgias ortopédicas, o paciente queimado, que é um paciente grave, né? Que a gente sabe que é um paciente que vai estar ali debilitado pelas condições. A gente sabe que a queimadura ela causa um choque muito importante, né? O paciente realmente fica muito instável, a gente fica muito hipovolêmico, então é importante a gente avaliar. Às vezes tem um choque associado ao choque séptico também. Essa é uma tabela que a gente tem no livro, que a gente está no livro de hemodinâmica. Achei bem interessante, a gente consegue ver todos os parâmetros que a gente vê no catéter e a gente consegue, de uma forma simples, eles, né, colocou para a gente mais de uma forma didática, a gente vê ou chegar realmente no diagnóstico, saber qual é o tipo do choque do paciente, né? É um choque hipovolêmico, é um choque cardíaco, é obstrutivo, distributivo. Então, com ele a gente consegue realmente identificar qual é o choque do nosso paciente. Essa é a bibliografia que eu utilizei para realizar o trabalho. Ó, tentei me